Bom, você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal do YouTube, tem percebido que eu falo bastante sobre câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, em particular sobre os tratamentos para esses problemas comuns aí de saúde. E a gente acaba dando muito enfoque para as cirurgias minimamente invasivas, que é a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo. Mas muitas pessoas mandam mensagens aqui no canal pedindo para falar um pouco mais sobre a cirurgia aberta, que é a prostatectomia aberta para o tratamento do câncer de próstata. Então a minha intenção nesse vídeo aqui é orientar você que vai passar por esse tipo de procedimento, como se preparar, o que esperar para a recuperação após a cirurgia, como funciona então a tão conhecida cirurgia aberta e falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse procedimento. Então fique comigo até o final. Bom, a cirurgia aberta da próstata é conhecida por nós médicos como prostatectomia radical aberta. É uma técnica que tem aproximadamente 35 anos já de realização no Brasil e no mundo. É uma técnica segura, muito utilizada também no nosso país e fora daqui também, mas que vem perdendo espaço cada vez mais para técnicas pouco invasivas, como a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica. No Brasil, a grande limitação para a utilização da cirurgia robótica ainda é o custo e a quantidade pequena de profissionais ainda treinados para esse tipo de técnica. Portanto, a cirurgia aberta ainda é a forma de tratamento mais usada no nosso país. O SUS oferece alguns serviços que já fazem a cirurgia com laparoscopia e pouquíssimos, aqui em São Paulo em particular temos um, que oferece uma quantidade limitada de tratamentos com a cirurgia robótica. Portanto, a cirurgia aberta é muito importante. Então, o primeiro passo é o que é a cirurgia, como é feita, né, a cirurgia de prostatectomia aberta. Bom, o cirurgião faz uma incisão, né, um corte na região abaixo do umbigo, de aproximadamente 6 centímetros, de 6 a 8 centímetros, e através desse corte, que nós chamamos de incisão, ele utiliza pinças, introduz a mão dentro do abdômen do paciente para remover a próstata. Então é assim que a cirurgia robótica, a cirurgia aberta é feita. Bom, então a primeira pergunta que eu vou responder é quais os tipos de cirurgia para o tratamento do câncer de próstata. Basicamente existem 4 tipos de cirurgia. A primeira é a cirurgia aberta, feita pelo abdômen, onde o cirurgião faz um corte de aproximadamente 7 a 8 centímetros abaixo do umbigo e introduz a mão e as pinças dentro do abdômen do paciente para executar essa cirurgia. A desvantagem da cirurgia robótica é que ela confere um pouco mais de sangramento e o paciente pode ter um pouco mais de dor no pós-operatório. A segunda forma de fazer essa cirurgia é através do períneo, que é uma incisão feita na pele entre a bolsa escrotal e o ânus. Através dessa região também é possível acessar a próstata e fazer a sua remoção. Esse é um método pouco utilizado no Brasil e no mundo e é também considerado um método de cirurgia aberta. O terceiro tipo de cirurgia é a cirurgia por vídeo, que é a prostatectomia laparoscópica. Como é que é feita essa cirurgia? Nós fazemos de 4 a 5 pequenas incisões, pequenos cortes na parede abdominal ao redor do umbigo. Cada corte tem em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros. E através desses pequenos cortes, o cirurgião introduz uma microcâmera e finas pinças. E olhando a cirurgia através de um monitor, uma televisão instalada na sala de operação, nós conseguimos remover a próstata através do umbigo do paciente. Uma modificação dessa cirurgia é a cirurgia com robô, que nada mais é do que uma técnica por vídeo, mas que usa um equipamento, que é o robô, que gera imagens tridimensionais dentro da cavidade abdominal do paciente e esse equipamento reproduz os movimentos da mão do cirurgião que está fora do campo, dentro da cavidade abdominal. Isso favorece uma manipulação mais delicada dos tecidos e a remoção da próstata com a menor chance de trauma para os tecidos ao redor dela, como os nervos que conduzem à ereção e a continência urinária, que é o esfíncter, o músculo que dá o controle da urina. Bom, mas como o foco desse vídeo é falar apenas da cirurgia aberta, a próxima pergunta é qual é a anestesia usada para fazer a prostatectomia aberta. Pode ser feita basicamente com uma raquianestesia, que é menos usado, onde o paciente fica anestesiado do umbigo para baixo, é aquela anestesia que é dada na coluna, na espinha,
e ela dura em torno de 4 a 5 horas. É uma boa técnica. E existe a anestesia, a cirurgia feita com anestesia geral, que em particular é o método mais utilizado na maioria dos serviços médicos no Brasil e no mundo. Então pode ser feita basicamente com anestesia RAC ou com anestesia geral. Bom, então como é feito a cirurgia aberta da próstata? Bom, o paciente sob anestesia geral ou RAC anestesia, o cirurgião faz uma incisão, um corte de 4 a 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros abaixo do umbigo, afasta a parede abdominal e acessa a bexiga e a próstata. Então, através dessa incisão, ele introduz os equipamentos, que são as pinças, que vão desconectar a próstata da bexiga e depois conectar a bexiga na uretra internamente. Então, a cirurgia é feita dessa forma. É uma técnica que tem um custo muito baixo, então ela não requer grandes equipamentos especiais, então é um método muito utilizado no Sistema Único de Saúde. É um método também que tem uma grande aceitação e um grande número de cirurgiões treinados no Brasil e no mundo para fazer esse tipo de procedimento. Portanto, é por essa razão que a prostatectomia aberta ainda é o método de cirurgia mais usado em países em desenvolvimento como o nosso. Quando nós olhamos para países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e até alguns centros de referência aqui no Brasil, praticamente a cirurgia aberta ela foi erradicada, né? Nós utilizamos aqui no nosso serviço desde 2013 as técnicas com cirurgia por vídeo ou a cirurgia robótica. Mas a cirurgia aberta sim é um método válido, é um método seguro e é um método que tem altas chances de cura do câncer, portanto, um dos tratamentos mais utilizados para essa doença. Bom, a próxima pergunta é como se preparar para uma cirurgia aberta. Bom, primeiro é necessário que você faça um jejum para sólidos por pelo menos 8 horas, 6 horas para líquidos claros, tá? Então tem que interromper, não pode chegar com o estômago cheio para a cirurgia. Então digamos que a sua cirurgia está marcada para 7 horas da manhã do dia seguinte. Às 10 horas da noite da véspera você interrompe a sua alimentação tanto para sólidos quanto para líquidos. Não é necessário fazer a raspagem dos pelos da região abdominal. O seu cirurgião vai fazer isso no momento que você estiver anestesiado. E por que não é para fazer? Porque se você faz a depilação em casa, pode acontecer pequenos traumatismos ali com a gilete. E isso aumenta a chance de você ter uma infecção no pós-operatório. Então não faça essa retirada dos pelos. Terceiro, o preparo do intestino. No passado era muito comum pedir para o paciente tomar os laxantes em casa para ir com o intestino vazio, né? Mas isso não é necessário mais hoje em dia, então não há essa solicitação para o paciente fazer um preparo do intestino. Claro que você também vai ter que passar por uma avaliação do cardiologista antes da cirurgia, fazer todos os exames pré-operatórios e não esquecer de levar isso com você no dia da cirurgia. Então esse é o preparo. É uma cirurgia de grande porte, portanto você tem direito a ficar com um acompanhante se o seu pós-operatório foi feito no quarto. E, se for necessário que você vá para a UTI, o acompanhante não pode ficar com você durante aqueles dias, aquelas horas que você vai ficar em acompanhamento na UTI. Só que menos de 5% das vezes é necessário fazer esse tipo de pós-operatório na UTI. Bom, você não deve esquecer também de se alimentar muito bem antes da cirurgia. Uma alimentação mais leve, rica em fibras, frutas, muito líquido. Tente manter noites de sono agradáveis. Tente controlar o estresse com atividade física, leitura, um repouso, para que você chegue com uma boa forma física e mental para o dia da sua cirurgia. Bom, a próxima pergunta é quanto tempo dura uma cirurgia aberta? Em torno de 3 horas, tá? Isso varia de caso para caso, mas em geral de 2 horas a 3 horas é o tempo de uma cirurgia aberta, contrário da cirurgia robótica que dura em torno de 1h30. Então a cirurgia aberta é um pouco mais demorada porque o espaço de trabalho é um espaço menor. Então, por vezes o cirurgião, dependendo da anatomia do paciente, do peso do paciente, né, e do tamanho da próstata, essa cirurgia pode prolongar mais ou pode ser uma cirurgia mais breve. Mas imagine que se você vai fazer a cirurgia amanhã, no dia seguinte, o tempo principal da cirurgia dura de 2 a 3 horas, mas você tem que contar também com o tempo da anestesia, né? Então, geralmente, os homens que começam a cirurgia às 7 da manhã, eles só retornam para o quarto
para fazer o pós-operatório por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. Então esse é mais ou menos o período em que você vai ficar ali sobre os cuidados da equipe cirúrgica. Número 5. Quais são os principais riscos dessa cirurgia? Bom, o primeiro risco, claro, é o risco anestésico, mas para diminuir esse risco de complicações durante a anestesia, você vai fazer uma boa avaliação pré-operatória. Segundo, operar em centros de referência, hospitais que têm estrutura para atender você numa eventualidade, numa intercorrência durante a cirurgia e a anestesia. Risco de sangramento na cirurgia aberta ele é muito maior do que o risco de sangramento na cirurgia com robótica. E existe em algumas séries uma taxa de transfusão em torno de 8 a 10% dos pacientes precisam de alguma transfusão com cirurgia aberta, quando esses números para a cirurgia robótica é em torno de 2% apenas. Então esse é um dos riscos. O segundo risco de uma cirurgia como essa é um risco de vazamento urinário. Então uma vez que faz-se a reconexão entre a bexiga e a uretra, é preciso deixar uma sonda para que não haja esse vazamento de urina nos próximos dias. Então, felizmente, isso é uma complicação também muito rara. Outro risco, isso é de qualquer cirurgia, é de infecção, né? Então, por isso que durante o procedimento nós damos antibióticos e também quando você for para casa, vai usar o antibiótico por um determinado tempo, em que varia em torno de 3 até 5 dias. Depois que a sonda é retirada, essa sonda fica na uretra, o principal risco de complicações, eu vou falar um pouco mais para frente, é a incontinência urinária e a perda da ereção, que pode acontecer numa porcentagem variável. Para a incontinência, 5% dos homens para a cirurgia robótica podem ficar incontinentes e esse número pode chegar a 8 a 10% para os homens com a cirurgia aberta. Já os números de ereção são um pouco inferiores, né, ao risco de perda da ereção na cirurgia robótica em torno de 15% e na cirurgia aberta em torno de 18 a 20%. Número 7. Quanto tempo vou ficar internado? O tempo é muito variável, mas em geral de 2 a 3 dias depois da cirurgia, porque em alguns casos, na grande maioria dos casos, depois de uma cirurgia aberta, é preciso que você fique usando um dreno abdominal para aspirar o líquido que fica dentro do abdômen e evitar com que você tenha dor. Então essa é uma das diferenças também entre a cirurgia aberta e a cirurgia robótica. O tempo de internação na aberta em torno de 2 a 3 dias e o tempo de internação na cirurgia robótica ou por vídeo de aproximadamente 24 horas. Claro que existem situações especiais onde os pacientes precisam ficar internados um pouco mais de tempo para controlar outras comorbidades, por exemplo, diabetes ou a pressão alta, então isso pode variar, mas 90% das vezes os homens recebem alta em até 3 dias após uma cirurgia da próstata aberta. Número 8 e não menos importante, como é que é a recuperação após uma cirurgia aberta da próstata? Bom, você vai ficar usando a sonda por 2 semanas. Na cirurgia robótica, fica usando a sonda por 7 dias. Depois que a sonda é retirada, você tem que começar a fazer uma fisioterapia, né? Nem todo homem precisa, mas em torno de 30 a 40% dos homens precisam fazer uma fisioterapia para que você controle a urina mais rapidamente. Da parte da ereção, nós iniciamos 2 medicações que vão ajudar a melhorar o fluxo de urina de sangue no pênis e retomar a ereção mais rapidamente. Além disso, existe um dispositivo chamado bomba a vácuo que pode ser usado para acelerar esse fluxo de sangue no pênis de forma que o homem consiga ter uma ereção mais vigorosa. Agora, o tempo para recuperar a continência urinária e a ereção pode levar até 18 meses depois da cirurgia, sendo que o controle da urina acontece nos primeiros 3 a 4 meses. Já o controle da ereção acontece em 6, 8, até 1 ano depois da cirurgia. Então, o tempo dessa recuperação é diferente. Nós sabemos que os homens que são obesos, diabéticos, hipertensos, tabagistas e que descobriram a doença no estágio avançado, esses homens são os que têm uma recuperação mais lenta e que têm uma maior chance de terem algumas dessas complicações que eu acabei de comentar, como a incontinência e a impotência. Bom, a nona pergunta é como prevenir os efeitos colaterais? Bom, a primeira forma de prevenir os efeitos colaterais é diagnosticar a doença de forma precoce, no início. Logo, um tumor menor, menor a chance do cirurgião precisar remover os nervos da ereção e o músculo que controla a urina. Segundo,
procurar centros de referência especializados no tratamento do câncer de próstata. É sabido que cirurgiões e centros, equipes que têm mais experiência, tendem a ter melhores resultados. Terceiro, passar por uma boa avaliação pré-operatória, tanto com o seu cardiologista, em alguns casos com o endocrinologista, para controlar diabetes, para controlar outros problemas hormonais. E, em seguida, você fazer um acompanhamento precoce, tanto com a equipe de fisioterapia, fazer uso correto das medicações para a ereção que o seu médico vai passar no pós-operatório e fazer um acompanhamento a cada 3 meses de forma a rastrear se a doença vai ou não voltar e se você vai ou não precisar fazer algum tratamento complementar à cirurgia. Por exemplo, tem homens que precisam fazer a radioterapia. Então, essas são as principais estratégias que nós usamos para diminuir os riscos de complicações. Bom, a última pergunta é, e os resultados da cirurgia beta, eles são iguais aos da cirurgia robótica? A resposta é sim e não. Sim, do ponto de vista de cura do câncer. Então, a chance de cura, de ficar curado com uma cirurgia aberta ou com a cirurgia robótica é exatamente a mesma. Agora, a cirurgia aberta, ela tem uma viagem um pouquinho mais turbulenta, porque o paciente tem um pouco mais de sangramento, pode ter um pouco mais de sangramento, tem um tempo maior de internação hospitalar, tem uma tendência a ter um pouco mais de dor no pós-operatório, portanto, o conforto é um pouco diferente daqueles homens submetidos a cirurgias minimamente invasivas. Então, do ponto de vista de controle da doença, os resultados são semelhantes, mas o tempo até a recuperação e os sintomas que você pode sentir no pós-operatório, isso sim tem uma vantagem em relação aos métodos minimamente invasivos como esses que eu comentei. Mas a minha mensagem final aqui é dizer que, embora existam diferenças, a cirurgia aberta ainda é um método muito válido para o tratamento do câncer de próstata. Quando executada por cirurgiões experientes e por equipes treinadas, os resultados são semelhantes e são muito bons, comparáveis aos resultados da cirurgia robótica. O mais importante é que você procure um centro de referência, faça sua avaliação periódica, porque o diagnóstico precoce é fundamental para que você colha lá na frente um menor risco de efeitos colaterais. Bom, eu sou o Bruno Benigno, urologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e diretor da clínica UroOnco. É um grande prazer poder compartilhar essas informações aqui com todos. Deixe seus comentários aqui no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, mandar sugestões de novos vídeos e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E nos ajudar a levar essas informações a uma maior quantidade de pessoas interessadas, de homens que buscam e lutam contra o câncer de próstata. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.